em 30 de março de 1945. Eric Patrick Clapton veio ao mundo na vila inglesa de Ripley, em Surrey. Sua infância foi marcada por uma dinâmica familiar bastante incomum. Ele foi criado acreditando que seus avós eram seus pais biológicos, enquanto sua mãe biológica lhe foi apresentada como sua irmã mais velha. A descoberta da verdade sobre sua origem deixou uma profunda marca psicológica no jovem, um trauma que eventualmente alimentaria a crueza emocional de sua produção musical. Ele demonstrou um talento natural para a guitarra desde cedo, mergulhando de cabeça nas faixas de blues comoventes de lendas como B.B. King, Muddy Waters e Robert Johnson. Essas inspirações fundamentais moldaram sua identidade sonora singular, estabelecendo-o como um elo crucial entre a herança do blues americano e a evolução vanguardista do rock britânico. No início da década de 1960, Clapton chamou a atenção do público ao tocar com os Yardbirds, um grupo pioneiro que liderou o renascimento do blues no Reino Unido. Apesar da banda ter alcançado grande popularidade, ele optou por sair em 1965. Ele acreditava que a direção criativa do grupo estava abandonando suas raízes autênticas no blues para buscar um apelo mais comercial e voltado para o pop. Essa inabalável dedicação à integridade musical em detrimento do ganho financeiro tornou-se uma marca registrada de sua trajetória profissional. Após sua saída dos Yardbirds, o guitarrista juntou-se a John Mayall e The Blues Breakers. Foi durante esse período que ele recebeu o apelido de Slow Hand, consolidando seu status como um músico de blues fenomenalmente talentoso, conhecido por sua intensa paixão e execução técnica impecável. Em 1966, ele se juntou a Ginger Baker e Jack Bruce para formar o icônico power trio conhecido como Cream. Através dessa colaboração, Clapton expandiu agressivamente as fronteiras do rock, fundindo texturas psicodélicas, riffs de blues marcantes e improvisação espontânea para forjar uma paisagem sonora completamente inovadora. Faixas como White Room e Sunshine of Your Love destacaram seu trabalho solo brilhante, ilustrando sua crescente autoconfiança como artista e instrumentista. Conflitos criativos constantes e atritos interpessoais levaram à dissolução do Cream após apenas 2 anos, mas sua curta existência foi suficiente para consolidar a fama mundial de Clapton e estabelecê-lo como um pioneiro do fenômeno dos guitarristas virtuosos. Após a separação do Cream, ele formou o Blind Faith, outro supergrupo formidável com Rick Gretsch Ginger Baker e Steve Winwood. Embora o Blind Faith tenha lançado apenas um álbum de estúdio, ele apresentou faixas atemporais, notavelmente Can't Find My Way Home. Essa empreitada efêmera ressaltou a alma criativa perpetuamente inquieta do guitarrista, sempre em busca de novas paisagens sonoras e expressões emocionais profundas. Posteriormente, ele trabalhou com artistas como Delaney e Bonnie antes de formar o Derek and the Dominos. O álbum lançado por eles em 1970, Layla and Other Assorted Love Songs, é amplamente celebrado como uma obra-prima indiscutível do rock. A lendária faixa título do álbum nasceu de sua dolorosa e não correspondida paixão por Pattie Boyd, que era casada com seu amigo íntimo, George Harrison. Impulsionada por uma emoção visceral e solos de guitarra incendiários, ela permanece até hoje como um hino monumental do rock. Contudo, mesmo com sua vida profissional atingindo patamares sem precedentes, a vida pessoal de Clapton era profundamente afetada por graves problemas de abuso de substâncias. Ao longo da década de 1970, ele se viu preso em um ciclo devastador de dependência de heroína que acabou sendo substituído por um alcoolismo severo, crises que ameaçaram arruinar tanto sua carreira quanto sua vida. No entanto, fortalecido pelo apoio inabalável de seu círculo íntimo e por sua própria força de vontade, ele finalmente venceu esses hábitos destrutivos. Seu triunfo sobre o vício se transformou em um farol de esperança para os fãs que enfrentavam dificuldades semelhantes. Ao falar abertamente sobre seus momentos mais difíceis, ele injetou uma profunda vulnerabilidade em sua imagem lendária,
provando às massas que o homem idolatrado como um deus da guitarra ainda era um ser humano imperfeito lutando contra intensos demônios internos. Ao entrar na década de 1980 e nas décadas seguintes, sua trajetória foi definida por uma contínua evolução criativa entrelaçada com uma dor inimaginável. Em 1991, ele sofreu a perda catastrófica de seu filho de 4 anos, Connor. Das profundezas dessa dor esmagadora surgiu Tears in Heaven, uma balada profundamente comovente e amada em todo o mundo. Seu delicado arranjo acústico e letras devastadoramente honestas ressoaram profundamente com milhões de pessoas. Além de ser uma bela homenagem ao filho que perdeu a música, criou um vínculo íntimo com o público que também havia vivenciado o luto. Isso consolidou seu legado duradouro não apenas como um instrumentista virtuoso, mas como um narrador musical profundamente empático. Com o passar dos anos, ele uniu forças com um incrível grupo de titãs da música de B.B. King e J.J. Cale, a Bob Dylan e George Harrison. Sua excepcional adaptabilidade permitiu transições fáceis entre gêneros abrangendo rock pop blues puro e reggae, mais notavelmente demonstrada por sua interpretação clássica de I Shot the Sheriff, de Bob Marley. Essa vasta curiosidade artística garantiu que seu catálogo permanecesse vibrante e influente para as gerações seguintes, enquanto suas profundas raízes no blues injetavam uma garra genuína e incomparável em cada nota que ele tocava. A vida privada do guitarrista sempre esteve intrinsecamente ligada à sua produção criativa e aos seus relacionamentos mais íntimos. Um dos laços mais significativos e complexas sagas românticas de toda a sua existência nasceu no final da década de 1960, impulsionado pela crescente proximidade com George Harrison dos Beatles. Não se tratava de uma amizade superficial. Era uma profunda irmandade enraizada em uma reverência recíproca e profunda pelo gênio musical de cada um, acolhido no círculo íntimo dos Beatles. Clapton contribuiu com o famoso solo de guitarra comovente de While My Guitar Gently Weeps. A dupla dedicou incontáveis horas à troca de ideias, testando timbres inovadores e colaborando em projetos que forçaram ambos os músicos a expandir seus limites artísticos. Contudo, por trás dessa frutífera amizade e admiração mútua, Clapton enfrentava um dilema pessoal profundamente angustiante. Ele desenvolveu uma paixão avassaladora pela esposa de Harrison, a modelo inglesa Pattie Boyd, que serviu como a lendária musa por trás do clássico dos Beatles, Something. Seus intensos sentimentos por Boyd geraram uma poderosa mistura de desejo fervoroso e profunda angústia. Essa adoração não correspondida acabou por compelir o compositor a criar algumas de suas obras mais marcantes, com destaque para a apaixonada Layla, uma obra-prima que expôs completamente seu anseio desesperado e sua turbulência interior. Essa dinâmica mudou anos depois, quando o casamento de Boyd e Harrison se deteriorou, culminando no divórcio em 1977. Não mais presa aos votos matrimoniais anteriores, ela e Clapton puderam legitimar seu romance complexo e de longa data. Em 27 de março de 1979, o casal trocou votos em Tucson, Arizona. Para o público e a imprensa, o casamento pareceu ser a conclusão perfeita e feliz de um triângulo amoroso que durou décadas e cativou o mundo. Para Clapton, que havia suportado a dupla agonia da dependência química e um profundo desespero por Boyd, o casamento representou um triunfo pessoal monumental e um novo começo. No entanto, a vida doméstica do casal logo enfrentou sérios obstáculos. Eles nutriam um profundo desejo de ter filhos, mas suas aspirações foram frustradas por inúmeras dificuldades. Apesar do desejo intenso por um bebê, sofreram múltiplos abortos espontâneos e eventualmente buscaram ajuda médica. Em 1984, eles recorreram à fertilização in vitro, um procedimento ainda incipiente e que teve um alto custo psicológico. Infelizmente, essas tentativas médicas não tiveram sucesso, mergulhando marido e mulher em desespero e causando imensa tensão em seu relacionamento devido à frustração de suas esperanças de se tornarem pais.
Em meio a esse período caótico e emocionalmente conturbado, Clapton tomou atitudes que teriam enormes repercussões. Ele iniciou um caso clandestino com Laurie Del Santo, uma atriz e modelo italiana. Desse relacionamento extraconjugal nasceu uma gravidez, e em 21 de agosto de 1986, seu filho Connor nasceu. A criança trouxe uma profunda sensação de felicidade para o mundo privado cada vez mais conturbado do guitarrista. No entanto, a chegada de Connor também representou um golpe fatal para seu casamento já frágil. Ao descobrir a infidelidade do marido e a existência de um novo filho com Del Santo Boyd, ficou completamente devastada. O peso da decepção foi insuportável, fazendo com que o vínculo conjugal se fragilizasse e se despedaçasse por completo. O divórcio foi finalizado em 1989, encerrando oficialmente uma parceria que outrora fora considerada o desfecho épico da saga romântica mais analisada do rock and roll. A tragédia em sua vida se aprofundou inimaginavelmente com a perda repentina e horrível do jovem Connor. Em 20 de março de 1991, o menino de 4 anos caiu fatalmente da janela do 53º andar de um arranha-céu em Nova York. Esse acidente catastrófico mergulhou o músico em um estado de luto indescritível. O evento horrível se tornou o ponto de virada absoluto em sua existência, alterando para sempre sua visão de mundo e sua voz artística. Navegando por essa agonia sufocante, ele canalizou seu luto em Tears in Heaven, indiscutivelmente a composição mais comovente de toda a sua discografia. A delicada faixa acústica expressou o profundo desespero de um pai enlutado enquanto se agarrava a uma frágil esperança de reencontro além da morte. Ela tocou profundamente o público globalmente, tornando-se um hino eterno de luto e superação, e se consolidando como uma de suas maiores conquistas. Após anos marcados por uma turbulência emocional implacável, o amor finalmente retornou à sua vida. Em um encontro pós-concerto em Columbus, Ohio, em 1998, o músico de 53 anos cruzou o caminho de Melia McEnery, uma assistente administrativa de 22 anos. O vínculo inicial entre eles foi incrivelmente discreto e silencioso. Eles mantiveram um namoro secreto por um ano inteiro antes de revelarem oficialmente o romance ao mundo em 1999. Em nítido contraste com seus relacionamentos passados, repletos de drama e muita publicidade, esse novo relacionamento lhe proporcionou uma profunda sensação de tranquilidade e equilíbrio. Eles trocaram votos no dia de Ano Novo de 2002, durante uma cerimônia íntima na igreja de Santa Maria Madalena. Localizada em Ripley, a cidade onde ele nasceu, a igreja representou de forma encantadora seu novo começo, conectando-o às suas origens. Como casal, eles cultivaram com sucesso a dinâmica familiar que ele sempre almejou, acolhendo 3 filhas que lhe ofereceram imensa felicidade e uma base sólida após décadas de caos, luto e constante transformação. Agora, aos 80 anos, a trajetória de Eric Clapton é algo que poucos artistas conseguiriam compreender, repleta de triunfos monumentais, dificuldades agonizantes e companheirismos memoráveis. Entre os laços mais cativantes e duradouros de sua biografia está sua profunda conexão com George Harrison. Por incontáveis anos, historiadores e admiradores teorizaram sobre a verdadeira dinâmica de sua camaradagem, sua competitividade e a intrincada teia romântica centrada em Pattie Boyd. Em seus últimos anos, no entanto, Clapton optou por falar abertamente, lançando luz sobre a verdadeira importância de seu vínculo e revelando sentimentos que havia guardado por décadas. Ele descreveu o Beatle não apenas como um colaborador musical esporádico, mas como uma verdadeira alma gêmea. Admitindo que Harrison transcendia a amizade convencional, Clapton o comparou a um irmão, embora reconhecesse uma rivalidade persistente e silenciosa que sempre fervilhava entre os dois. Ambos possuíam um talento instrumental impressionante, mas suas abordagens eram muito distintas. Enquanto o estilo de Clapton era explosivo e emotivo, e profundamente enraizado no blues, a técnica de Harrison era discreta, melodiosa e imbuída de espiritualidade.
Apesar dessas diferenças estilísticas, a admiração mútua era inegável. Clapton se lembra com carinho das sessões de improvisação à meia-noite na propriedade de Harrison, onde trocavam riffs, riam dos erros e se motivavam mutuamente a alcançar novos patamares criativos. Ainda assim, a relação entre eles enfrentou atritos severos. A ruptura mais notória ocorreu devido à paixão avassaladora de Clapton pela esposa de Harrison. Esse afeto era amplamente comentado na indústria musical e Clapton raramente tentava escondê-lo. Explicando que era impotente diante de suas emoções, ele confessou: "Eu a amava com todas as minhas forças, e acho que George sabia disso muito antes de qualquer outra pessoa." Uma situação que teria facilmente destruído uma aliança mais frágil transformou-se milagrosamente em uma das amizades mais inusitadas e duradouras da história do rock. Enquanto Clapton canalizava sua intensa obsessão e anseio em faixas lendárias de desejo e tristeza como Layla, um Harrison ferido surpreendentemente recusou-se a romper os laços com seu amigo. O músico de blues reconheceu posteriormente ter carregado um pesado peso na consciência por décadas em relação às consequências do término do relacionamento amoroso. Ele admitiu abertamente ter consciência da dor que causou a George, mas se maravilhou com a capacidade de absolvição do Beatle, chamando-o de a pessoa mais misericordiosa que já havia conhecido. Sem dúvida, essa imensa graça formou a base de sua duradoura conexão. Muito tempo depois de Boyd ter terminado seu casamento com Harrison e se casado com Clapton, os dois guitarristas continuaram dividindo o palco, tocando lado a lado como se nenhuma traição tivesse ocorrido. Embora alguns achassem essa dinâmica completamente incompreensível, a dupla utilizava sua arte como um mecanismo de cura para quaisquer cicatrizes pessoais. Clapton observou que a força tácita de sua irmandade brilhou com mais intensidade durante seus últimos anos, particularmente quando Harrison ficou gravemente doente. Recordando aqueles dias com ternura, Clapton observou: "Quando George estava doente, eu o visitava sempre que podia." Ele acrescentou que a conversa muitas vezes era desnecessária. Às vezes, simplesmente sentávamos juntos e o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Quando Harrison faleceu em 2001, Clapton ficou devastado, o que o levou a orquestrar o monumental concerto para George no ano seguinte em homenagem ao legado de seu falecido irmão. Transbordando alegria, profundo respeito e performances estelares, esse evento em homenagem a George Harrison permanece uma das conquistas mais queridas do ícone do blues. Refletindo sobre seu passado, ele reconhece que sua dinâmica com Harrison influenciou seu caráter mais profundamente do que quase qualquer outra pessoa. "Toquei com tantos músicos incríveis na minha vida", observou, destacando que George se sobressaía porque nunca tentava se exibir ou dominar. Ele só queria criar algo belo. A filosofia de Harrison transformou fundamentalmente a compreensão de Clapton sobre o verdadeiro propósito da música. Hoje, o octogenário fala sobre seu amigo falecido com uma ternura que ressalta a importância duradoura do vínculo entre eles. Os egos, as rivalidades e os envolvimentos românticos desapareceram. O que resta é uma convicção pura e inabalável, guardada com fervor pelo guitarrista. Em meio a toda a inveja, a devastação emocional, ao estrelato ofuscante e à implacável passagem do tempo, ele considera George Harrison um dos companheiros mais extraordinários que teve a sorte de conhecer. Descrevendo um brilho único que seu amigo possuía, Clapton comentou: "Mesmo quando as coisas estavam sombrias, ele carregava paz consigo." Ele confessou que a dor de sua ausência é uma realidade diária. "Sinto falta dele todos os dias. E a verdade é que nunca deixarei de sentir falta dele." Ao longo de sua juventude e início de carreira, o gênio instrumental de Clapton foi frequentemente obscurecido pelo abuso de substâncias. Sua década de 1970 foi marcada por graves dependências de drogas e álcool, mergulhando-o em uma existência tóxica que ameaçava obliterar completamente seu talento monumental. No entanto, uma grande virada ocorreu em 1982, quando ele corajosamente decidiu abandonar o álcool
e os narcóticos, uma escolha que salvou fundamentalmente tanto sua vida profissional quanto sua alma. Essa transformação não foi rápida nem fácil. Pelo contrário, desencadeou uma cruzada árdua, exaustiva, mas por fim triunfante para restaurar seu bem-estar físico, seu foco artístico e sua serenidade mental. Adotar um estilo de vida sóbrio é uma de suas escolhas mais importantes, proporcionando-lhe a lucidez necessária para continuar produzindo arte que ressoa em todo o mundo. Contudo mesmo, depois de vencer o álcool e as drogas pesadas, um vício diferente persistia a nicotina. Fumante inveterado por muitos anos, sua dependência do cigarro persistiu muito além de suas outras vitórias sobre o vício. Foi somente em 1994, mais de 10 anos, após alcançar a sobriedade em relação às substâncias mais pesadas, que ele apagou seu último cigarro, rompendo assim um dos últimos laços com seu passado destrutivo. Essa trajetória de intensa força de vontade e perseverança expõe a profunda fragilidade de uma figura amplamente venerada como uma divindade musical, ao mesmo tempo que destaca a feroz determinação de um sobrevivente que se recusa a deixar seus dons perecerem. Sua vitória completa sobre as drogas, o álcool e o tabagismo transcende a narrativa convencional de reabilitação. Em última análise, serve como um poderoso monumento à força do espírito humano, ao impacto da autonomia pessoal e às profundas maneiras pelas quais a simples sobrevivência pode lançar as bases para um espetacular renascimento artístico.